Levando em Exatamente. consideração que a mulher vai querer engravidar depois dos 30 e poucos. Quais são os principais problemas que a gente pode dizer assim, ó, isso é uma causa que a gente vê todo dia no consultório Dessa infertilidade. da infertilidade? Endometriose é hoje a principal causa. 30 a 50% das mulheres pacientes inférteis o são por endometriose. Então, algumas mulheres, inclusive, elas vão ter o diagnóstico de endometriose mesmo na ausência de sintomas clínicos. 50% são assintomáticas. 50% são assintomáticas. Então é importante a gente lembrar que, diante de uma história clínica em que exista qualquer tipo de suspeita de que possa ter havido um desequilíbrio no metabolismo do endométrio, a gente até pode fazer um parênteses para falar do endométrio, que é um tecido completamente diferenciado também dentro do corpo humano. Diante dessa história clínica, a gente, hoje, 2024, a gente não pode deixar passar a possibilidade de fazer o diagnóstico. E ao contrário do que nós tínhamos quando nós nos formamos, por exemplo, que era um diagnóstico, a gente tinha que fazer a avaliação e fazer a cirurgia. A gente, obviamente, esse é o padrão ouro, mas hoje a gente tem recursos como uma ultrassonografia e mapeamento para fazer o diagnóstico, que é muito mais tranquilo para fazer. É chato? Eu lembro que a gente, quando fala sobre fazer, vou fazer o exame, Ultrassom tem que com fazer preparo. ultrassom com preparo, é chato. É o exame, amor. Bom, vocês citaram que 50% são assintomáticos, mas e nos casos sintomáticos? Pode ter gente que tem sintoma e, como você disse, acha que é normal, né? É normalizado pela sociedade. Né? Muito. Porque a maior parte das mulheres, na verdade, elas sentem dor, elas acham que é normal a menstruação. Na época da menstruação, você sentir cólica, dor de cabeça, você ficar com náusea, ficar com um monte de sintomas que não são. O normal, vou te ser agora, né, esclarecer aqui, é você não sentir nada. Mas quais são os sintomas, então, E de uma além dos endometriose? sintomas, eu também queria saber, porque a Malu falou, o normal é não sentir nada. Mas o normal hoje é o comum na sociedade ou não? O comum já é ter um monte de sintomas na menstruação. O comum é ter um monte de sintomas, né? a Hoje a gente está realidade é diante essa. dessas alterações que são consideradas normais, mas elas não são normais. Então o Elas são normal comuns. hoje em dia é anormal. É bem isso. Exatamente isso. É exatamente. Lamentavelmente, é exatamente isso. O endométrio, eu vou fazer um parênteses pra gente falar do Claro. endométrio, porque nós somos dois apaixonados pelo endométrio. O endométrio, ele é um tecido muito sensível, ele é trabalhado, modificado e amadurecido ao longo da vida da mulher pelo ciclo menstrual. Então a menina começa a menstruar e aquilo aquela menstruação, aquela flutuação dos níveis hormonais amadurece o endométrio. Também a partir da década de 70, nós temos uma mudança não só do comportamento de estilo de vida, mas também medidas farmacêuticas e farmacológicas, na verdade, que transformam esse ciclo menstrual. Então agora, porque você tem autonomia, você vai para o mercado de trabalho, menstruar é uma coisa horrível, você tem que se livrar da menstruação porque menstruar é muito ruim para você. Então, mulheres foram submetidas ao uso de hormônios sintéticos. E esses hormônios sintéticos para bloqueio, eles não mimetizam o ciclo menstrual, eles fazem uma castração química. Então a mulher toma um comprimido todo dia e aquilo ali bloqueia. Não, mas hoje em dia, pelo menos, é cada vez mais divulgado esse ponto. Sim. Sim. A gente tem que ser uma escolha, né? Uma escolha com conhecimento, isso. tá tudo certo. Exatamente, eu quero isso, eu optei por isso, tá bom, então a gente faz essa opção com conhecimento, mas a ideia de liberdade, que agora você não vai ter nada na sua vida, nenhum problema, todos os seus problemas estão resolvidos por conta disso, para mulheres isso é um equívoco muito grande. Então algumas coisas podem se iniciar em decorrência disso. O endométrio, ele precisa dessa flutuação hormonal, a flutuação hormonal, ela tem um motivo, então a gente faz um pico de estrogênio, a progesterona, ela é liberada na segunda fase, tudo isso funciona numa orquestra extremamente alinhada, detalhada, com funções de sistema nervoso central, do ovário, para que exista uma gestação. Só que a gestação, ela tem uma alta demanda metabólica. Então não é todo o ciclo que a mulher vai, então eu vou gastar muita energia para produzir esse endométrio, para diferenciar esse endométrio, para produzir esses hormônios, e tá tudo bem. Então, em decorrência disso, toda vez que a gente fala em bloqueio hormonal, o endométrio ele vai ficar bloqueado. O endométrio, ele entra num estado de hibernação, que não é uma hibernação fisiológica, é uma hibernação obrigada. E aí, um belo dia, aos 35 anos, a mulher começa porque menstruou aos 12, estava com cólica nos primeiros 2 anos, um belo dia, aos 35 anos, ela resolve que ela já conseguiu tudo que ela queria e que agora ela vai começar a pensar em engravidar. Ela usou dos 15 aos 35, ela tem 20 anos de bloqueio hormonal, quando o corpo dela era para estar menstruando regularmente. E esse bloqueio hormonal agora, aos 35, ela resolve que ela vai tirar a pílula e que tudo vai acontecer e que nada vai ter interferência ali. E não é tão simples assim. Então o endométrio ele é um tecido que precisa de amadurecimento, ele precisa do ciclo menstrual. E aí, muitas outras questões estão associadas a isso. Inclusive, essa questão, a própria descamação e a mudança do endométrio com casos de endometrite, de infecção, os casos de endometriose, de infertilidade, endométrio fino e reprodução assistida, que não responsivo. Eu tô aqui, eu usei 25 anos de contracepção
contracepção, o próprio dispositivo intrauterino, que também tem trabalhos associando a isso, e agora eu quero que tenha um endométrio lindo, fofinho para engravidar. Não é tão simples assim. O corpo feminino, ele não perdoa o estilo de vida. A gente falando sobre isso, o diagnóstico de endometriose, a gente está falando da mulher que quer engravidar, e aí existe um conceito completamente ultrapassado, mas ainda dito e pregado dentro de muitas clínicas ginecológicas e obstétricas, lamentavelmente, de que a endometriose é curada durante a gestação. E que esse é tão infundado e tão absurdo que chega a ser até negligente de certa forma, porque a endometriose impacta a gestação de formas importantes e o obstetra e a paciente, eles devem saber, inclusive, que estão diante de uma gestação com endometriose. Exato. Uma gestação com endometriose é uma gestação como afeta o endométrio é o tecido que está relacionado à implantação, reconhecimento do embrião e a própria placentação. Agora a gente tem uma gestação que tem um risco aumentado para complicações, tanto primeiro a fertilidade e abortamento, exato, gestação ectópica, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, parto prematuro, são crianças que têm um risco aumentado para placenta prévia, hemorragia pós-parto, complicações relacionadas à gestação, aumento de número de histerectomia, que é retirada de útero para essas mulheres. Então, não só o diagnóstico para o acompanhamento ginecológico, mas porque usualmente essas mulheres acabam procurando depois para engravidarem, não tem o diagnóstico porque postergaram e no meio dessa... Lembra, algumas mulheres podem ter infertilidade, outras mulheres não podem, então as mulheres engravidarão com a endometriose mesmo na ausência do diagnóstico muitas vezes, e que durante a gestação, de repente, são surpreendidas com uma condição que deveriam ter sido avaliadas anteriormente, como, por exemplo, pré-eclâmpsia precoce, que a endometriose aumenta risco